Vieira e hoje eu vim falar do tropo da personagem sedutora, malvada e demoníaca. A primeira vez que eu ouvi falar sobre esse tropo, com este nome, foi pela Anita Sarkeesian, que faz um trabalho excelente estudando sobre tropos narrativos. Eu vou deixar linkado aqui embaixo o trabalho dela para que vocês possam conhecer, ok? E esse é um tropo que na prática é muito conhecido. A gente já viu muitas vezes nos filmes, nas séries. Na verdade, eu já vi bastante em livros também. E ele vai falar de uma criatura sobrenatural, Geralmente é um demônio, um robô, uma vampira, um alien, um súcubo, que é esse ser que não é humano, mas que se apresenta como uma figura humana e feminina, É uma mulher humana, aparece como uma mulher humana, mas que, na verdade, é alguma dessas coisas que eu citei, Um robô, uma súcubo, um vampiro, enfim, é um ser sobrenatural, mas que aparece com essa figura, da mulher. Esse tipo de personagem, usa a própria sexualidade como uma arma. Ela usa, do sexo e da sexualidade para seduzir homens, manipular esses homens e matá-los. E assim, algumas vezes até elas comem esse homem. Existem esses casos. Come de verdade. E assim, normalmente as suas vítimas não são só homens, Mas são homens frágeis, homens vulneráveis, homens tristes, deprimidos. Enfim, são figuras, que não performam uma hipermasculinidade. Então, seriam caras realmente mais sensíveis e realmente mais frágeis e que, em teoria, seriam presas mais fáceis. Um exemplo desse tropo sendo usado de uma forma bem óbvia dentro da narrativa é no filme de 1995, A Experiência. Toda a narrativa do filme é focada, nesse tropo, assim. A gente tem ali a personagem principal, que é meio humana, meio alienígena, e ela é usada como uma arma pelo governo. E assim, ela observa os seres humanos, ela observa as mulheres humanas e percebe que as mulheres têm filhos. E ela fica meio obcecada com isso, E ela quer ter um filho a qualquer custo. E para isso, ela passa a usar, da sua sexualidade, dos seus atributos sexuais para manipular e seduzir homens e, no fim, acabar matando eles. Então, ela realmente tem esse lado extremamente violento, É um tropo que, assim, ele acaba sempre objetificando as mulheres, tá? Não dá pra fugir disso. É um tropo cheio de misoginia, porque, assim, a maneira como essas personagens se utilizam da sexualidade não é pra elas, não é sobre elas, é sobre os homens. Então, elas não exploram e aproveitam a própria sexualidade. Elas só usam da sexualidade para manipular os homens, Então, no fim, é isso. É tudo sobre homens cisgêneros. Como, enfim, um monte de coisa dentro do cinema, infelizmente. E aí, assim, esse tropo, ele acaba colocando a figura da mulher, porque por mais que não seja uma mulher, no fim, ela tá ali, mesmo não sendo uma humana, mas ela tem essa figura humana e feminina. Então, coloca a figura da mulher, como manipuladora, como controladora. Então, são várias coisas negativas, Coloca a mulher como pouco confiável. E deixa nas entrelinhas que mulheres sempre têm segundas intenções e que a sexualidade das mulheres precisa ser algo controlado, algo a ser temido, sabe? Então, coloca que a sexualidade da mulher é perigosa. Um exemplo mais recente desse tropo tá ali no filme Ex Machina, Que a gente tem uma personagem que é um robô e que aparenta ser muito boazinha, mas a gente acaba descobrindo que não é bem assim. E em um determinado momento ela acaba usando da própria sexualidade e ela acaba manipulando, o protagonista. Então, assim, a gente tem ali esse tropo e num filme que não é muito antigo, ele foi feito faz pouco tempo, sabe?
Porque é óbvio, como todo tropo, sempre tem alguém pra dizer assim: nossa, mas faz muito tempo que esse tropo não é usado. E, na verdade, ele continua sendo usado o tempo inteiro, tá? Se a gente for observar, a gente encontra esse tropo no filme Drácula de Bram Stoker, né? Com um momento onde as noivas do Drácula, elas vão lá e tentam seduzir, né? Elas basicamente seduzem o personagem interpretado pelo Keanu Reeves. E assim, em muitos filmes de vampiro, a vampira é colocada como esse ser realmente muito sexual e manipulador, assim, e que usa a sua sexualidade nos homens sensíveis, nos homens mais manipuláveis e enfim. A Era Venenosa do Batman também se encaixa, né, nesse tropo. Inclusive, ela foi interpretada pela Uma Thurman no filme Batman e Robin. E assim, e mais uma vez a gente tem essa personagem, né, que não é humana, ela é meio híbrida, né? Ela tem uma figura humana, mas não é 100% humana, e ela usa aí da sua sexualidade para manipular homens. A mística dos X-Men também pode se enquadrar, não é sempre, mas em vários momentos, porque a gente sabe, se a gente olha nos 2 primeiros filmes do X-Men, a gente vai ver isso, inclusive. A personagem é muito sexy e ela é uma mutante e ela utiliza também da sexualidade para conseguir o que deseja. E tem um filme que é muito curioso porque assim, ele pega muitos tropos narrativos e ele usa esses tropos para satirizar mesmo e inclusive trazer discussões. É um filme que eu gosto muito, já falei bastante aqui, que é O Garoto Infernal. E a personagem da Jennifer, né, que dá nome ao filme em inglês, o título em inglês é Jennifer's Body, a gente tem ali a Jennifer que se torna um tipo de demônio e ela manipula e come os homens. Só que no caso de Jennifer's Body, né, de Garota Infernal, a gente tem esse tropo sendo usado para discutir, inclusive, a objetificação feminina dentro do cinema, para discutir como os corpos de mulheres são trabalhados dentro do cinema. Então, é muito interessante como esse tropo é utilizado de uma maneira muito específica nesse filme, para trazer uma discussão, inclusive, sobre a utilização desses recursos narrativos, né, dentro das obras cinematográficas. Eu gosto demais como o filme discute isso e fala, inclusive, sobre essa questão mesmo, né, da objetificação. A gente tem aí a Karen Kusama com um olhar completamente diferente do olhar que a gente encontra nesses filmes que eu citei antes, né, que, na verdade, as figuras femininas são sempre colocadas ali como manipuladoras e mais, e eu acho que a Jennifer, ela é bastante humanizada mesmo, e a gente vê, inclusive, como ela se transforma nesse demônio, digamos assim, e tudo isso vem por conta de homens e de pessoas que estavam ali querendo fazer mal para ela. Então, eu gosto demais como esse tropo é utilizado dentro do Garoto Infernal e fica aí, inclusive, a prova, né, de como alguns tropos narrativos, eles podem sim ser subvertidos, eles não necessariamente sempre têm que cair no estereótipo, porque esse tropo muitas vezes é estereotipado, é usado de maneira estereotipada, mas o Garoto Infernal mostra que tem como ele ser usado de uma outra maneira que pode trazer uma discussão positiva, na verdade. Então, existem vários outros filmes e séries que usam esse tropo narrativo e eu quero saber de você, se você consegue lembrar de algum filme, de alguma série, de algum livro que usa esse tropo narrativo. Queria também lembrar que, caso você queira ajudar o canal, tá aqui o link do Apoia-se, ajuda demais para que, enfim, os vídeos continuem chegando, né, e que eu possa trazer o melhor conteúdo possível. Então, se você puder, ajuda, apoia o canal, pensa em apoiar o canal. Não esquece de se inscrever, compartilha o vídeo e tchau!